E tem bilionário palmeirense prometendo comprar o São Paulo. João Adib, dono da CIMED, uma das maiores farmacêuticas do país, garantiu que tem a intenção de adquirir a SAF Tricolor. Abre aspas para o empresário, a gente tem uma proposta para o São Paulo e eles vão adorar. Nós vamos comprar o São Paulo, afirmou o Adib em uma entrevista nas últimas horas. Importante registrar que o Adib é palmeirense fanático. Ele, inclusive, já patrocinou o Palmeiras via CIMED. Outro episódio curioso da vida dele, o Adib já teve uma McLaren, um dos carros mais caros do mercado, e nessa McLaren ele colocou o escudo do Palmeiras bem no capô, para chamar ainda mais a atenção. Hoje, o patrimônio estimado do Adib é de 5 bilhões e 200 milhões de reais. Ele ocupa a posição 86 entre os homens mais ricos do Brasil, segundo a revista Forbes. O grande problema é que o São Paulo não é uma SAF para ser comprada e não existe nenhum movimento interno do presidente Harry Macis e dos conselheiros para que o tricolor se transforme numa SAF. Então, a grande verdade é que se você, São Paulino, foi impactado por essa notícia, saiba que é quase impossível dela virar realidade. Mas seria curioso um palmeirense assumindo o São Paulo. O que você pensa sobre o tema? Já usa espaço para comentário e avalie, beleza? Gente, é o seguinte, o São Paulo Futebol Clube, ele acaba de vazar uma informação importantíssima que ninguém tinha conhecimento, pelo menos dos caras que eu converso, as informações que eu tive, ninguém tinha conhecimento. Hugo Leonardo, o jogador que era um volante da equipe de base do São Paulo, que foi um jogador ali interessantíssimo quando estava na Copinha, quando o técnico Luiz Ubeldia passou o Hugo Leonardo à frente do Ibali e também do Negruti, o Hugo estava no São Paulo, mas não estava disponível. Então não é que o Crespo não conseguiu utilizar o jogador. Depois que ele teve um problema seríssimo de joelho, o São Paulo opta por uma recuperação do jogador muito mais tranquila e também com aquele baita fortalecimento. O jogador agora ele volta para o São Paulo e está ali entregue para o técnico Crespo, onde o Crespo deve começar a utilizar o Hugo. Então, o Negruti ele deve perder um pouco de espaço agora porque o Hugo volta e rezam as más línguas ali de dentro que o Hugo é até melhor do que o Negruti. Como você sabe, já o Jorge é um jogador que passou muito à frente na escala ali de preferência do técnico Hernan Crespo. Só que o Hugo agora, que até então estava escanteado, ele volta agora e está disponível e foi um sumiço, porque ele não estava fazendo os treinos normais, ele não estava treinando ali com o Lucas Moura, ali com o Caleri, não estava. Ele estava realmente treinando separado, fazendo trampo no campo ali, mas o técnico Hernan Crespo não tinha o jogador disponível até agora. Agora o técnico Crespo passa a ter o jogador disponível e o Hugo agora vai compor o elenco do Crespo. É um retorno, mas chega a ser assim praticamente um reforço. O último jogo do Hugo, ele foi na equipe de base, ele não jogou no profissional. Então o São Paulo que tem hoje o Jorge como uma grande peça ali, fundamental para substituir um jogador como o Danielzinho, agora ele passa a ter o Hugo. Uma particularidade interessante do Hugo é que ele não irá jogar aparentemente com o Crespo de segundo volante. Ele é um segundo volante de origem, ele faz aquele, desculpa o termo aí, mas ele faz aquele box to box, sabe? Ele pá, pum, vai na caixa para a caixa, sabe? Ele sai de volante, meia, então ele faz aquela parte do segundo volante. Só que não é o caso que o Crespo tá contando com o Hugo. O Hugo ele deve mesmo ser um primeiro volante que sabe jogar futebol, mais ou menos igual ao que ele faz com o Bobadilla. É um primeiro volante que sabe jogar futebol. Para quem não se lembra, o Bobadilla é um segundo volante de origem e acaba virando primeiro. Então o Hugo volta agora para ocupar um espaço e concorrer hoje com o Luan, que a diretoria do São Paulo deve livrar, não deve ficar com ele, e o próprio Pablo Maia, que também tá para perder a posição a qualquer momento. Basta que alguém da base consiga jogar um pouquinho mais que ele. O Pablo Maia tem que recuperar o futebol de maneira urgente. Então Jorge e o Hugo já fazem essa dupla aí de volantes do São Paulo, da equipe de base, quando o São Paulo tiver que rodar. E uma outra coisa que está acontecendo agora com o São Paulo é o Matheus Ferreira também, volante da equipe de base, um jogador brilhante, é o pitbull da base. Jogadores ali da equipe de base consideram ele melhor do que todos, porque ele é um volante muito... Ele veio do Vasco, né?
Ele é um volante extremamente rápido, ele é um volante extremamente habilidoso, não aquele driblador tipo Wagner ou o Zé Roberto quando jogou de volante, mas ele é, pros padrões atuais, ele é um cara que sabe fazer a condução de bola, mas ele prima ali pela velocidade, força física, é um cara de uma entrega impressionante. Então o São Paulo, que hoje se vê numa situação de poder contratar o Casemiro, vamos atualizar o Casemiro. O São Paulo fez a sondagem no Casemiro, o Rui Costa declarou que ele sempre faz a sondagem nesse tipo de jogador. Tanto o Antony, que o São Paulo tinha obrigação, segundo o próprio Rui Costa, ele tinha obrigação de saber a situação, também o Lucas Moura, que acabou chegando aqui, o próprio Casemiro, o São Paulo sempre no radar. O Casemiro, dito pelo Manchester United, ele não vai renovar mais com o Manchester, então ele ficaria um jogador livre no mercado. Aí você fala, mas o Casemiro ganha muito. Não, ele ganha muito no Manchester. A partir do momento em que ele perder ali aquele contrato, ele passa a ganhar nem metade, e olhe lá, até menos do que isso. O Manchester aparentemente foi o último time que pagou muito pro Casemiro. Então, São Paulinos, alguns aí começam a se manifestar e querer o Casemiro de volta no São Paulo. O São Paulo tem um time já um pouco mais envelhecido, o que não é uma boa então, mas o Casemiro, que era uma peça fundamental naquela retomada do São Paulo, naquele finalzinho da gestão Casares, quando o Crespo não se encontrava, Casemiro era uma peça fundamental para a liderança. Luiz Gustavo tinha ido embora. Agora o Casemiro, ele não sei se passa mais essa necessidade, esse senso de necessidade tão plena pelo futebol dele. Hoje, contando com Bobadilha, Danielzinho e Marcos Antônio, o São Paulo tá coberto. É só conseguir que esse trio aí drible o Crespo, né? Se esse trio, Bobadilha, Danielzinho e Marcos Antônio, conseguirem jogar apesar do Crespo, os três juntos sem o Crespo tirar, é um trio de volantes do melhor do futebol brasileiro. E aí você tendo ainda mais Pablo Maia, Luan tirando, mas o Pablo Maia, o próprio Negruti, Hugo, Matheus Ferreira e Jorge, o São Paulo montou o timaço ali. Então sim, o São Paulo tem elenco. Não, talvez não precise do jogador Casemiro, que vai ganhar uma fábula. E o São Paulo tá querendo economizar dinheiro. Por falar em economizar dinheiro, Harry Maciel, em 50 dias de mandato, já consegue economizar 16 milhões de reais. Então o cara tá conseguindo fazer as economias, fazendo o São Paulo sim ser competitivo. Harry Maciel está fazendo uma gestão maravilhosa e chamou aquela BYD, a BYD, né, que é o do carro lá elétrico, para tentar fechar aí o novo name right. O São Paulo tá querendo fechar com a Mondelez lá do Bis, para continuar sendo o Morumbi. Se não der certo, pode ser que o São Paulo vire o Morumbid, que é sobre esse carro aí, BYD aí, que tem o Build Your Dreams. Building Your Dreams. Eu acho que o São Paulo tá no caminho legal com relação ao naming rights. É bacana, mas vamos esperar. E aí eu trago a notícia mesmo. Hoje o São Paulo quer manter naming rights no Morumbi, para não chamar o Morumbi, e chamar ou Morumbis ou Morumbid. Beleza? Coisa boa assim, não é coisa ruim não. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.